há uma expressão, há uma palavra que se encontra recorrente na Bíblia e é uma palavra de alegria ou regozijo, desde o início até o fim. Eu não sei porque que quando nós pensamos em religião ou em algo espiritual, há um peso tão grande. Começamos a ficar logo tristes quase. Começamos a ficar muito sérios. Mas na Bíblia, desde o início até o fim, nós vemos expressões de alegria, de leveza, da vida de Jesus, vida de Deus, do Espírito Santo, dentro do seu povo, trazendo alegria, trazendo uma vida. E eu sei que cada um de nós desejamos essa alegria. Amém? Eu desejo, eu quero, eu busco alegria, eu desejo, porque eu sei que quando eu estou alegre, tudo é mais fácil. É verdade? Para mim é. Quando eu sou alegre, é tudo mais leve. Parece que não estou cansado, parece que eu posso dormir pouco, não há problema, e é tudo mais fácil. E Deus deseja que nós sejamos alegres. Aquele regozijo, aquele gozo do seu espírito. Deus deseja isso. Só que hoje de manhã eu estava a pesquisar no dicionário o significado da palavra alegria. E eu fiquei assim um bocado confuso com esta definição. Porque não é exatamente o que eu tenho visto na Bíblia. Então a definição que diz no dicionário de alegria, que é um sentimento de grande contentamento. Geralmente se manifesta por sinais exteriores. Então nós vemos aqui que a alegria é um sentimento que vem por sinais ou circunstâncias à nossa volta que afeta-nos e depois há um sentimento de contentamento. Mas quando eu vejo as pessoas na Bíblia que demonstram alegria, eu vejo que não há sinais exteriores ou circunstâncias que promovem essa alegria. Esta semana eu estava a ler o livro de Atos e estava a ler acerca no capítulo 16, Paulo, ele recebeu um sonho de alguém a chamá-lo para ir para a zona de Macedónia, era uma região ali na zona de Turquia, e naquele sonho ele viu o homem a chamá-lo, vem ministrar a Macedónia. Então logo a seguir ele agarra, ele mais alguns amigos, e vão viajar para a Macedónia. Não sabem muito bem qual cidade vão parar. Começam a andar. Param numa cidade chamada Filipos. Em que naquela cidade, esta história conta-se em Atos 16, começando em versículo 11. Ele chega àquela cidade, vê que há crentes, pessoas que acreditam em Cristo, pessoas tementes a Deus, talvez eram alguns judeus até, e eles estavam a ter reuniões de oração junto ao rio. Ele vai lá, pessoas aceitam Jesus como Senhor e Salvador, há curas, há milagres, ele começa a trazer uma novidade de esperança, ele começa a trazer algo novo para aquele povo, aquelas pessoas ali à volta, mas depois começa a levantar uma onda de crítica, palavras violentas contra Paulo e contra Silas, que era seu amigo. Eles levantam contra esses dois homens, começam a trazer injúrias, críticas, não podes fazer isto, estás a tirar a paz aqui desta cidade, não podes fazer isto. Eles até falam com os governantes da cidade e aqueles governantes aprovam de castigar aqueles homens por terem trazido estas novidades. E o castigo que eles deram a Paulo e Silas foi um castigo muito austero. Eles agarraram naqueles dois homens, tiraram a roupa toda, agarraram em paus e bateram, pelo menos 39 vezes. Espancaram severamente aqueles dois homens. E depois põem a roupa de cima novamente, enfiam-os numa masmorra,
numa prisão, não é uma prisão como aqui em Portugal, é uma prisão, uma caverna, escuro, e fica lá amarrado a um tronco, com feridas abertas durante a noite. Quem consegue alegrar nessa circunstância? Eu não ia conseguir ter um sorriso ou ter alegria no meu coração nesse cenário. Mas aqueles dois homens, eles estavam agarrados àquele tronco, amarrados àquele tronco. E o que é que eles fazem? Eles não viram um para o outro. Epá, isto é um cenário muito difícil. Isto está muito complicado, dói-me tudo. Eu fui envergonhado hoje, exposto completamente. Eu estou em dor. E não começaram a fazer isso. O que é que eles começaram a fazer? Começaram a louvar, engrandecer a Deus, alegrar no Espírito, alegrar no Senhor, porque Ele é bom. No meio da prisão, com as dores, com talvez sangue a correr do seu corpo, com dor, suas emoções machucadas, a sentir envergonhado talvez ainda, mas eles começaram a louvar ao Senhor. Começaram a alegrar no Senhor. Começaram a alegrar na sua bondade. Nessa história nós vimos que quando eles começaram a adorar ao Senhor, no meio de uma circunstância austera, o que é que acontece é que a terra começa a tremer. Deus começou a mudar as circunstâncias. A prisão começou a abrir as portas. Até o guarda prisional ficou aflito, acordou, viu todos os prisioneiros com as portas abertas e começou a pensar, eu estou feito. Eu estou tramado. Estes homens talvez tinham uma sentença de morte. Aquela sentença talvez vai ser transferida para mim, porque eu estou a deixá-los sair. Eu vou matar a mim próprio. A palavra diz que aquele guarda levantou-se para matar a si próprio, tirar a sua própria vida. Paulo e Silas agarram na sua mão e dizem, para! Há esperança! Nós não fugimos, nós estamos aqui. E eles trouxeram novidades de alegria para aquele guarda. É dizer que há salvação, há esperança. Toda aquela família aceitou Jesus. Foi batizada aquela mesma noite. Toda a família do guarda foi batizada naquela noite. Na manhã seguinte, o guarda apresenta, olha, ao chefe, realmente aconteceu um desastre. Houve um terremoto ontem à noite. Estes prisioneiros supostamente não estariam aqui, mas estão aqui agora. O que é que eu faço? E o chefe do guarda disse, ok, deixa-os ir. Paulo e Silas e todos os outros prisioneiros saem e vão junto ao resto da igreja, junto ao rio, e começam a falar acerca do que se passou. Agarraram no barco e foram para outra cidade. Algum tempo depois, Paulo estava talvez em Corinto, que era uma cidade maior. Ele começa a escrever uma carta para aquela igreja de Filipos. Uma carta que nós temos, essa carta na Bíblia, a carta dos Filipenses, a epístola dos Filipenses. Era uma carta que Paulo estava a escrever depois de ter estado naquela cidade, depois de ser espancado naquela cidade, depois de ser posto na prisão injustamente naquela cidade, depois de ver a bondade e o poder de Deus naquela cidade, ele agarra e começa a escrever uma carta para encorajar os cristãos em Filipos. Carta dos Filipenses, qualquer estudo bíblico vai referir que o tema principal da carta aos Filipenses é alegria. Isto é muito estranho. Deus, como é que tu pões uma carta na Bíblia com o tema principal, alegria, para um sítio em que Paulo experimentou a maior perseguição, talvez a maior vergonha da sua vida? Por que não puseste um título, coragem, ou poder, ou vingança do Senhor? Não, ele pôs alegria.
A carta aos Filipos, o tema central é alegria. Eu comecei a sublinhar a palavra alegria, ou regozijo, ou gozo naquela carta, e é incrível, em quase todos os versículos, quase todos os capítulos, há várias menções da palavra regozijo, gozo, alegria. É incrível que Deus, no meio dessa circunstância, transmite alegria. Então eu vejo que esta definição de alegria ser dependente das circunstâncias à nossa volta, um sentimento de contentamento, eu vejo que isso não é verdade na Bíblia. Porque as circunstâncias à volta desses homens não estavam a promover alegria. Eu não sei qual é a circunstância à tua volta, se aquela circunstância promove alegria. Muitas vezes nós vemos um filme de comédia para conseguir ter alegria, para rir um pouco das parvoíces de outras pessoas. Talvez vamos de férias para ter um pouco mais de leveza. Talvez divertimos, vamos para fazer qualquer diversão, para ter uma circunstância para promover alegria. Mas a alegria verdadeira vem somente em Deus. Não vem nas circunstâncias. Nós podemos ter um mundo a desabar à nossa volta, literalmente. Um mundo a desabar a nossa, presos, oprimidos, doentes no nosso corpo. Mas mesmo assim nós podemos dizer que a alegria do Senhor é a nossa força. Amém, igreja? Hoje é esse dia em que o Espírito Santo quer trazer uma revelação à nossa vida acerca da sua alegria. Não é determinante das circunstâncias, não tem nada a ver com o cenário à nossa volta. Podemos estar em dívida, podemos estar doentes, podemos estar em qualquer situação mais difícil, mas mesmo assim nós podemos dizer, eu tenho a alegria do Senhor. Diz à pessoa ao teu lado que eu tenho a alegria do Senhor. Aleluia. A alegria verdadeira tem várias características. Primeiro, que é firmada em Deus, diretamente ligada a Deus. Está ligada àquela certeza que nós temos que nós somos salvos. A alegria da nossa salvação. Então está diretamente ligado a Deus. Não está ligado ao nosso marido, a nossa mulher, os nossos filhos. Trazem muita alegria. Mas a fonte da nossa alegria verdadeira, aquela alegria que não se abala com as circunstâncias, está ligada diretamente a Deus. Está conectado diretamente com a nossa salvação. Nós somos salvos, perdoados, comprados por um alto preço do sangue do Cordeiro. Por isso nós somos alegres. Não tem nada a ver com o que é que nós fazemos, o que é que nós queremos, o que é que nós possuímos. É a alegria do Senhor, de nós sermos salvos. Aleluia. João 15:11 diz que tenho dito que a minha alegria permaneça em vós e a vossa alegria seja completa. A alegria de Jesus permanece em nós quando nós estamos conectados com Ele. Quando nós tentamos a desconectar com Ele, dizer, ok, eu vou tentar alegrar-me com as circunstâncias. Talvez vai trazer alguma alegria momentânea. Talvez vai trazer algum alívio do estresse, do peso, da angústia. Mas não vai trazer a alegria verdadeira. A alegria que permanece no meio da tempestade. O segundo é que a alegria vem de Deus. E é um fruto do seu Espírito. Em Gálatas 5:22, nós temos uma descrição das evidências do Espírito Santo, que nós chamamos fruto do Espírito, que vem em nós, começa a formar em nós quando nós aceitamos Jesus como o Senhor das nossas vidas. O Espírito Santo começa a transformar o nosso interior e depois há uma expressão na Bíblia que há frutos do seu Espírito em nós. Então a alegria é um desses frutos. Diz que em Gálatas 5:22 o fruto do Espírito é amor, gozo ou alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Essas são as evidências do Espírito Santo em nós. Então significa que se nós desejamos ter alegria,
Se a evidência do Espírito Santo é alegria, então nós temos que desejar mais é o Espírito Santo. Amém? Há esta lógica, não é muito complicado. Se nós queremos mais amor, não vamos buscar mais afeto nas pessoas à nossa volta. Vamos buscar mais o Espírito Santo. Nós queremos mais temperança, que é domínio próprio. Queremos mais bondade, longanimidade, é que ter o ânimo longo. Nós temos que ter mais do Espírito Santo dentro de nós. Nós podemos fazer cursos, nós podemos fazer coaching, nós podemos fazer várias coisas para tentar aprender técnicas para melhorar a nós próprios. Mas a verdadeira fonte somente vem do Espírito Santo. Então, se nós queremos essa evidência do gozo, da alegria do Espírito, nós temos que conectarmos mais com o Espírito Santo. Dizer, Espírito Santo, transforma-me. Espírito Santo, eu quero mais dos teus frutos em mim. Espírito Santo, eu quero mais da tua evidência em mim. Eu já não encontro essa alegria mais. Eu já não tenho mais alegria em mim. Eu preciso mais da tua presença em mim. E vem somente pelo Espírito Santo. Aleluia. E o terceiro, alegria vem do conforto e prazer que encontramos na presença de Deus. Aleluia. Muitas vezes nós podemos tentar criar um cenário confortável à nossa volta. Ter a melhor proteção possível. Sistemas de alarmes em toda a nossa volta. Para ninguém roubar o nosso castelo. E podemos tentar sentir o mais alegres naquele cenário de conforto e de segurança. E nós fazemos isso porque nós não queremos perder o controle. Porque nós pensamos, ok, se nós perdemos o controle, vai entrar qualquer coisa que vai roubar a minha vida. Aqueles dois homens, Paulo e Silas, eu acho que eles não estavam muito preocupados se perdessem o controle. Eles até foram postos em cenários muito austeros, em que perderam toda a segurança. Perderam toda a forma que podiam assegurar o seu bem-estar da vida. Mas eles encontraram prazer na presença de Deus. No meio dessa situação em que toda a sua vida estava a ser posta em causa, a sua segurança estava a ser posta em causa, o que é que eles fizeram? Adoraram Deus. Adoraram Deus. Encontraram prazer na face de Deus, em adoração, contemplar Deus. No meio da masmorra, eles contemplaram Deus. Nós vimos esse exemplo em vários relatos dos apóstolos ou dos cristãos no livro de Atos. Eu só vou ler alguns. E retiraram-se em Atos 5:41. Retiraram-se, pois, da presença do conselho ou do tribunal. Então, os discípulos estavam perante o tribunal e regozijando-se de terem sido julgados dignos de padecer afronta pelo nome de Jesus. Então saíram do tribunal em que eles estavam a ser julgados por serem cristãos, saíram daquele conselho do tribunal, daquelas acusações, e viraram uns para os outros e começaram-se a rir, começaram-se a regozijar, a celebrar, e dizer, uau, que bom é que eu sou digno de compadecer, de sofrer por Jesus. Não tem nada a ver com conforto. Não tem nada a ver com segurança. Uau, eu sou alegre porque eu fui chamado digno de sofrer por Cristo. Nós temos que aprender o que é alegria. Atos 2:46, que preservaram unânimes todos os dias no templo e partindo o pão de casa em casa, comiam juntos com alegria e singeleza do coração. A igreja todos os dias estava reunida em templos, que era uma reunião maior, e em casas individuais, que eram reuniões mais pequenas, com singeleza, com humildade do coração, simplicidade do coração. O amor estava ali presente e eles alegravam-se na presença de Deus e na presença um dos outros. Isso era uma característica da igreja. Atos 13:52 também diz que os discípulos estavam cheios da alegria do Espírito Santo. E o que a alegria também faz é
A alegria dá-nos uma maior motivação e uma força para poder servir a Deus. Muitas vezes tu podes pensar, eu não tenho aquela garra que eu tinha antigamente para servir a Deus. Já não tenho aquela determinação. Já não sinto aquela força, já estou um pouco mais cansado. E muitas vezes nós damos aquela desculpa, diz, eu já não tenho a mesma idade que eu tinha há 20 anos atrás. Já sou um pouco mais velho. Eu estou um pouco mais cansado já. Sou um pouco mais sábio. Eu não tenho que correr tanto. Mas a palavra diz que mesmo quando nós somos mais avançados em idade, os velhos correrão e não cansarão. Correrão e cansarão. Eu não sei acerca de vocês, mas quando nós começamos a ficar mais velhos, e não sou velho, mas já começa a doer algumas coisas. Mas a Bíblia diz que os velhos correrão e não cansarão. Não vão cansar. Muitas vezes nós pomos aquela desculpa da inércia. Eu sou um pouco mais já maduro. Já passaram 20 ou 30 anos que eu ando aqui na igreja, nestas coisas da igreja. Já não estou para estar a envolver dessa forma. Mas a alegria do Senhor traz-nos um poder e uma força que não é nossa, é dele. Em Neemias era um governador. Só para dar um pouco de cenário, o povo de Israel estava exilado em Babilônia, Iraque, longe de Jerusalém. Depois de 70 anos, Deus chamou-os de volta, levantou 3 homens, aliás. Neemias, um governador que foi chamado para reedificar os muros à volta de Jerusalém. Chamou Esdras, um sacerdote, para edificar o templo. E chamou Zorobabel, um rei, para governar Jerusalém. E quando Neemias chega com recursos enviados pelo rei da Babilônia, que ele chega e em 52 dias ele faz uma tarefa que eles estavam a tentar fazer durante muitos e muitos anos. 52 dias ele consegue reedificar os muros à volta de Jerusalém. E depois de acabar essa obra, eles estavam ali ao pé de construção do templo e Esdras o sacerdote, começa a ler a lei, ele agarra na lei de Moisés, que foi dado milhares de anos antes, e agarra naquela lei e começa a ler a lei. Naquela altura já tinha passado 70 anos que o povo de Israel já não tinha essa rotina religiosa de fazer os sacrifícios, de ter uma vida separada, não misturar com os povos à volta. E quando Esdras começa a ler a lei do Senhor, a forma que o Senhor vê a sociedade, o governo do país, a vivência um dos outros, eles caem num arrependimento porque eles veem que eles não estão mais a fazer isso. Eles têm que voltar àquele caminho. E Neemias levanta com ousadia de Deus. E em capítulo 8 de Neemias, versículo 10, ele está a dizer para o povo se alegrar novamente. No meio deste arrependimento de ver o que é que eles precisam de fazer para agradar a Deus, ver a obra que é preciso fazer, ver a cidade que eles precisam de reedificar, eles começam a ficar aflitos e dizem, como é que nós vamos fazer isto? Nós estamos tão longe de Deus, temos tanto para fazer, a obra é tão grande. E Neemias diz assim, e disse-lhes mais, ide e comei as gorduras e bebei as doçuras. Aleluia, gosto dessa parte. E enviei porções aos que não têm nada preparado para si, porque esse dia é consagrado o dia ao nosso Senhor. Portanto, não vos entristeçais, porque a alegria do Senhor é a vossa força. No meio da exposição do trabalho que é necessário fazer, muitas vezes nós podemos dizer, a igreja tem tanto para fazer, há tanta obra para fazer, e realmente há muita obra para fazer. Nós podemos dizer, eu já não tenho força para isso, já não sinto a graça que eu tinha antigamente, já passou o meu tempo, agora é tempo de outros. Aqui um versículo para nós. Vai, fortalece-te, porque a alegria do Senhor
é a tua força. A alegria do Senhor é a tua força. Nós podemos estar cansados, mas não vamos cair. Não vamos parar, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Quando Deus, através de Jesus, começa a falar acerca de alegria, Ele lida com um tema. Quando Jesus começa a ensinar acerca da alegria, acerca da vida, Ele lida com um tema que é talvez o inimigo da alegria. Em Mateus 6 fala acerca disso, que Jesus começa a falar acerca dos princípios do reino de Deus, como ser um filho de Deus, como ser uma pessoa dentro do reino de Deus. E Jesus começa a falar e ensinar acerca de ansiedade. Medo, basicamente. Ansiedade. A ansiedade é quando nós ficamos preocupados que algo mal vai acontecer e nós tomamos precauções para nos mantermos em segurança. Nós pensamos que alguém vai retirar a nossa segurança, a nossa saúde física, financeira, emocional, retirar coisas de nós, então nós construímos uma estrutura à nossa volta para nos proteger. Isso é quando nós tentamos proteger a nossa própria segurança. E Jesus, quando fala acerca deste inimigo da alegria, ansiedade, ele diz que a forma que vocês lidam com este inimigo da alegria é reconhecendo que eu sou o vosso Senhor. Eu sou o vosso Deus. Se nós reconhecemos que nós temos só um Deus, que é o Deus Todo-Poderoso, o Deus vivo, o Deus que nele próprio está todo o ouro, está toda a prata. Ele é a provisão. Ele é a saúde. Ele é a paz. Ele é a esperança. Se nós reconhecemos que Ele é o Senhor da nossa realidade, da nossa vida, não vamos ter ansiedade ou temor sobre qualquer outra coisa. Porque quando nós tememos algo, nós reconhecemos que aquela coisa, aquele algo, tem alguma autoridade sobre a nossa vida, que pode roubar qualquer coisa da nossa vida. Nós, em outras palavras, adoramos isso. Temos um outro Senhor. Por isso que Jesus, quando ensina acerca da ansiedade, diz que vocês não podem ter dois mestres, dois senhores. Ou servem a mim, a Deus vivo, ou servem Mamon, que é o Senhor das riquezas. Que a riqueza é aquilo que nós tentamos guardar, criar uma estrutura à nossa volta para guardar a nossa segurança, através das nossas riquezas. Então, quando Jesus ensina acerca da autoridade de lidar com ansiedade, ele diz que vocês têm que reconhecer a minha pessoa de Jesus, pessoa do Deus vivo, como o Senhor absoluto, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores sobre a tua realidade. É por isso que Paulo e Silas, no meio de uma circunstância difícil, eles não temeram. No meio de vergonha, de perseguição, eles não temeram, mas alegraram, porque reconheceram que mesmo no meio disso, Deus é o Senhor. Eu não sei acerca de vocês, mas isso para mim não é muito fácil. Mas quando nós reconhecemos que Deus é o Senhor de cada área da nossa vida, nós podemos encontrar paz. Nós podemos encontrar contentamento. Diz que a alegria é o contentamento, é um sentimento de contentamento. A alegria é estar contente no Senhor, realizado no Senhor, ter a nossa segurança nele. E mesmo no meio das circunstâncias em que nós pensamos que nós estamos a morrer, no meio disso, nós podemos alegrar. Jesus, quando ele estava a dar o último ensinamento, a última oração, antes de ser crucificado, que pessoas consideram isso a mais importante, porque são aquelas últimas palavras. Jesus começa a ensinar acerca de
de estar conectado com Deus. Essa união com Deus e esse poder que isto traz. Jesus estava a ensinar em capítulo 15 de João acerca deste exemplo em que, de uma videira, de uma vinha, em que Jesus está a dizer, vamos ler em João 15, 1 a 4. Diz que eu sou a videira verdadeira e o meu Pai é o lavrador. Toda vara em mim que não dá fruto, atira e limpa todo aquele que dá fruto, para que dê ainda mais fruto. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Está em mim e eu em vós, como a vara, e assim mesmo não pode dar fruto, se não estiver na videira. E assim também vós, se não estiveres em mim. Muitas vezes, quando nós olhamos para uma planta a crescer, uma videira a crescer, nós vimos aqui, uau, aquilo está a começar a crescer muito, está a ficar bonito, ramos compridos, muita folhagem, começa a dar fruto. E depois de dar fruto, começa a cair a folha. E o que normalmente o agricultor faz? Depois da vindima, ele passa pela videira e começa a cortar todos os ramos que deram fruto. E nós podemos dizer, que horror! Isto é terrível! Porquê é que ele faz isso? Era um ramo tão bonito, deu tanto fruto ano passado, era algo tão poderoso, era tão bonito. Porquê é que ele corta isso? Porque se ele não cortar, aquilo não vai dar mais fruto. Ele quer que aquilo fique mais conectado ainda. Muitas vezes, esse é o exemplo que Jesus dá das nossas vidas. É que muitas vezes nós passamos momentos na nossa vida em que está tudo, uau, lindo. Começamos a fluir, começamos a receber mais e mais provisão, talvez abundância financeira, talvez recebemos uma cura, talvez recebemos uma bênção incrível. Depois logo a seguir, tchac, e desaparece tudo. Alegra-te. Alegra-te. Porque Jesus cortou para dar ainda mais fruto. Jesus cortou para ainda dar mais fruto. Talvez aqueles dois homens estavam ali na prisão. E dizem, o que é que isto tem a ver com o que é que se passou ontem? Com as curas, o que é que passou ontem junto ao rio? Tivemos um tempo, uma reunião poderosa junto ao rio. Pessoas aceitaram Jesus, a igreja cresceu aqui em Filipe. O que é que está aqui a passar? Eles estavam ali na prisão. Em vez de agarrar e pensar, o que é que está aqui a passar? Eu não entendo nada. Alegraram-se no Senhor. Alegraram-se no Senhor, porque eles sabiam que mesmo ali, em que a sua vida estava a ser presa, eles não sabiam que ia vir um terremoto. Eles não sabiam que havia libertação. Talvez até pensavam que amanhã iam morrer. A cabeça ia ser tirada. Talvez pensaram isso. Mas mesmo assim, alegraram-se no Senhor. Alegraram-se no Senhor. São umas lições tão poderosas. Algo tão tremendo, é que nós precisamos realmente ter esta alegria nas nossas vidas. Não sei acerca de vocês, mas eu preciso ter esta alegria que não é limitado pelas circunstâncias, que não é determinado pelo que é que se passa à minha volta. Eu preciso ter essa alegria em mim. Vocês precisam também? Eu preciso ter essa alegria em mim. Então, esta alegria vem quando nós encontramos Jesus. Talvez ainda não encontraste Jesus. Talvez ainda não deste lugar para Jesus entrar na tua realidade. Talvez tudo que está a passar à tua volta é somente circunstâncias que tu consegues gerir e controlar, e está tudo dentro do teu controle. Jesus está aqui à porta da tua vida e Ele quer entrar na tua realidade. Ele está tipo a bater na porta e dizer, eu quero entrar nessa realidade. Eu sou a fonte de toda paz, de toda esperança, de toda alegria. Tu podes ter esse acesso direto, deixando entrar na tua realidade. Esse é aquele primeiro passo, é abrir a porta do nosso coração e dizer, Jesus, eu quero que tu entres na minha vida. Eu quero que tu sejas o Senhor da minha vida. O Senhor dos senhores, o Rei dos reis. Eu quero isso. Eu abro a porta do meu coração para seres esse Senhor da minha vida.
Amém. Alguém quer fazer esse passo hoje de manhã? Quer abrir a porta do coração e dizer: Deus, eu quero que sejas o Senhor da minha vida. Alguém quer tomar esse primeiro passo? Então todos eu acho que já tomaram esse passo. Então nós já temos Jesus como o Senhor das nossas vidas. Mas mesmo assim talvez nós ainda não temos aquela alegria plena. Talvez ainda não sentimos aquela paz. Aquela paz, quando é o fruto do Espírito, cresce quanto mais nós conhecemos Deus. Quanto mais comunhão temos, aquele fruto cresce. Aquele fruto cresce mais e mais. Nós podemos pensar, ok, vem toda a evidência de Deus no momento em que eu sou salvo. Sim, Deus entra na nossa vida e nós somos salvos. Mas quanto mais comunhão temos com Ele, mais que aquele fruto cresce. Mais paz recebemos, mais alegria, mais amor recebemos. Aquele fruto cresce nas nossas vidas. Então, se estás naquele ponto em que tu precisas mais de Deus, a forma que nós recebemos mais alegria é quando nós temos um coração grato. Quando nós temos um coração grato, reconhecendo a bondade de Deus, reconhecendo Deus em cada situação. Quando nós oramos, Deus manifesta o seu poder. Em Filipenses 4, versículo 4, diz assim: regozijai-vos sempre no Senhor. E outra vez digo, regozijai-vos. Seja a vossa equidade notória a todos os homens. Perto está o Senhor. Perto está o Senhor. Não estejais inquietos ou ansiosos por coisa alguma. Antes, as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplicas, com a ação de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Então nós vemos que o que é que desencadeia ou liberta este regozijo no Senhor é quando nós oramos, e quando nós agradecemos. A oração é quando nós trazemos as nossas realidades perante o Senhor. Nós expomos quem nós somos. Entramos em intimidade, ou comunhão, ou relacionamento com Deus. Dizer: Deus, eu sou assim. Eu tenho este cenário na minha vida. Eu tenho esta situação a passar. Eu trago isso perante Ti. E depois, isso que não somente oração e petição, que é pedir ao favor, mas é alegria. É ação de graças. Liberta a alegria. Quando nós começamos em oração a trazer as nossas súplicas perante o Senhor, as nossas necessidades, depois nós começamos a ver que nós podemos agradecer a Deus porque Ele é bom. Agradecer a Deus porque Ele é grande. Porque Ele é quem traz a provisão, que traz a libertação em cada uma das áreas. Amém? Então vamos ficar em pé. Se nós vimos áreas em que nós precisamos de mais alegria, só fecha os teus olhos hoje de manhã e apresenta a tua vida perante o Senhor. Apresenta a situação da tua vida, a circunstância que estás a passar, aquela montanha que está perante ti. Só apresenta isso perante o Senhor em oração. E, Senhor Deus, eu preciso de intervenção sobrenatural. Eu não consigo fazer isto sozinho. Isto é grande demais, é difícil demais. Depois de apresentar a tua vida perante o Senhor, muda um pouco a forma de falar nesta hora e dizer: Deus, obrigado. Obrigado porque Tu és a provisão. Se é uma conta para pagar, diz: obrigado, Deus, porque Tu és a provisão dessa conta. Se é um sentimento no teu coração de desespero,
talvez até a ansiedade. Diz, obrigado, Deus, porque Tu és a minha paz. Começa a agradecer a Deus por quem Ele é. Ele é a força, Ele é a paz, Ele é a alegria, Ele é o amor, Ele é a cura de cada doença. Ele consegue trazer aquele familiar que está desviado. Ele consegue reconciliar aquele relacionamento. Ele consegue operar de uma forma poderosa que nós nem imaginamos que é possível. E começa a agradecer a Deus. Diz, obrigado, Senhor. Obrigado, Deus, porque Tu és poderoso. Obrigado porque contigo não há impossíveis. Obrigado porque Tu tens a solução nas Tuas mãos.